Boa noite. Vamos então assim nesses instantes, nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe. Vamos nos imaginando e nos sentindo abraçados e acolhidos no salão da casa de Fabiano. E ali, todos juntos, congregados, em nome de Deus, em nome de Jesus, que possamos elevar o nosso pensamento em louvor e agradecimento ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando que com o Evangelho no capítulo 23, a moral estranha, que são aqueles registros que estão ali no Evangelho que causa estranheza quando a gente lê, porque a gente fica assim, puxa, mas Jesus falou isso, Porque são ensinamentos que aparentemente eles vão contra a natureza perfeita, pura do Cristo. Então a gente vai entender isso daí, essas falas que deixa a gente assim ficar meio pensando, puxa, mas Jesus falou isso mesmo, E entender, porque se ele falou exatamente daquela forma, o que ele estava querendo deixar de ensinamento, o que é que estava velado por ali, Então vamos lá, um deles aqui, olha, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Então, aqui no Evangelho de Lucas, está registrado da seguinte maneira. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está em Lucas. Causa estranheza, Porque quando a gente tem ali um ente querido, um pai no caso aqui, e o pai desencarna e a gente precisa, vai ali, teria que ir no funeral, no enterro, e Jesus dá uma resposta dessa, tipo dizendo, mas você não, você tem que largar isso para lá, entre o seu pai e me seguir, eu sou mais importante, tipo assim, às vezes a gente pode pensar que Jesus quis dizer isso, pra gente simplesmente largar tudo, não dar importância, não dar o valor devido aos nossos entes queridos e tudo mais. Mas será, se Jesus, ele mesmo que mandou e recomendou, ensinou que a gente honrasse pai e mãe, ia falar uma coisa dessa? Então vamos entender, A gente já vem falando disso desde a semana passada. O que Jesus queria demonstrar com essa forma muito forte de estar dando exemplos assim chocantes, vamos dizer, Querendo dizer que a gente precisa começar a se desprender um pouco das coisas para as quais a gente dá muito valor, em detrimento de outras que a gente não dá valor nenhum. Então, quando a gente fica pensando muito nas coisas aqui da Terra, as coisas materiais, desde as nossas relações afetivas até os nossos bens materiais, as nossas correrias do dia a dia, que a gente tem sim que correr atrás, não é, A gente sabe disso. Só que a gente dá muito valor para isso, dá um peso assim. Se fosse colocar na balança, um prato ia ficar lá em cima e outro lá embaixo. Então, para as coisas ali, as demandas da nossa vida material, desde as nossas relações com as pessoas, com a família, nossos trabalhos, nossas obrigações, o pratinho da balança ia ficar totalmente pesado lá embaixo, E as coisas de ordem espiritual,
né? Que o que é? Seguir a Jesus, seguir a Jesus, vivenciar, praticar, até mesmo nessas relações materiais aqui, né? Materializar o que a gente aprende de espiritual nas nossas atitudes aqui da vida material. Só que a gente não faz isso. Então aí esse pratinho dessa parte espiritual fica lá em cima, porque não tem peso nenhum. Então Jesus vem e fala de uma forma muito contundente para ver se a gente percebe e tenta dar uma equilibrada nessa balança, né? Dando conta das demandas, cuidando dos nossos afetos, dando o peso devido, mas sempre de que maneira? Usando ali do evangelho e dos ensinamentos, né, desse cuidado espiritual nas nossas relações materiais, né? Então é por esse lado que a gente tem que estar entendendo quando Jesus fala isso. Então, né, dá um ensinamento desse, por exemplo. Ele não está falando, olha, não é para você enterrar o seu pai. Evidentemente, né? Só que ele pegou uma figura assim forte que é para marcar, né? E de fato marcou, porque acho que talvez até hoje muitos não tenham conseguido compreender esse sentido oculto, né? Então aqui, olha, então essas máximas encerram um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender, né? Então, olha, a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. Então, assim, também, né, com esse ensinamento, o que ele está querendo dizer? Claro que a gente vai no funeral, né? Mas também dá aquele peso de entender que essa separação é momentânea, porque a verdadeira vida não é aqui, né? Então, assim, quando a gente passa pela dor de perder um ente querido, a gente vai sofrer, vai chorar, com certeza o luto ele faz bem para nós, né? Isso até tem aí a psicologia terrena mostra que é importante a gente viver o luto, porque quem não vive o luto depois vai sentir falta dele lá na frente. Então é importante a gente importante, não é natural e tem que ser assim, né? Não é, a gente não vai ser indiferente à perda de um ente querido, mas é saber que estamos ali temporariamente separados. A vida continua tanto do lado de cá para nós que ficamos, quanto para esse ente do lado de lá que se foi, né? Estaremos unidos ali através do nosso pensamento. A prece vai ser sempre um canal que vai estar nos ligando e ajudando a esse que partiu, né? A se encontrar do lado de lá, a ter uma passagem um pouco mais tranquila, né? Então, então esse ensinamento vem também para contemplar essa parte, porque muitas vezes a gente fica com um certo exagero que não é benéfico nem para nós e nem para quem vai, né? E mais para frente aqui, olha, num outro ensinamento, Jesus fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Esse causa mais estranheza ainda, porque pensar em Jesus falando isso dá a entender que ele está incitando a briga e a guerra, não é? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vamos entender, né? Primeiro a gente faz aqui a leitura evangélica sempre, né? Porque é importantíssimo a gente ver como isso ficou registrado e ficar sempre lendo e relendo. Olha, não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Então, os inimigos vão estar dentro de casa, né? Isso está em Mateus capítulo 10.
E mais para frente, em Lucas, está escrito assim, olha, registrou-se dessa maneira. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas uma separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididas, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso está em Lucas, né, registrado dessa maneira. E aí a gente fica sem entender, mas o que foi que Jesus quis dizer? Né? Essas brigas, ele não veio trazer paz, mas veio querer que as famílias comecem a brigar, né? E vem pôr fogo e tem pressa que ele se acenda, gente. Mas Jesus, o pacificador, vai, né? Então pode causar estranheza esse tipo de situação. Mas quando a gente começa a analisar isso aqui por uma ótica exclusivamente espiritual, no sentido de que ele já falou em outro momento, né? Em outra passagem aí, uma fala célebre do Cristo é: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, primeiro, quem são esses adversários, né? Então, o que é uma adversidade? A adversidade é um problema, uma dificuldade de relacionamento entre dois seres ali, né? Há uma adversidade, são adversários. E como Jesus fala, reconcilie-te enquanto estás a caminho com ele, significa que, sim, estaremos a caminho com ele. O que é estar a caminho com ele? É estar encarnado junto com ele. E aonde é que a gente encarna, né? A gente encarna num meio que começa pela família, começa por um meio social, começa e dentro desse meio a gente vai ter vida de relação com o vizinho, com os funcionários da empresa do lugar onde a gente trabalha, com os membros da casa espírita ou da religião que a gente frequente. Então a gente vai estar inserido num meio que a gente vai se relacionar com pessoas, então nós vamos estar a caminho com essas pessoas, né? Então a gente pode, daí a lógica vai dizer que essas adversidades são essas pessoas que vão vir ali nesses meios muito próximos de nós, né? E essas relações difíceis, essa dificuldade ali, vai vir à tona essas coisas. Mas qual o objetivo disso, se não fazer com que a gente de fato se reconcilie, né? E então esse é um ponto. O outro ponto é a gente pensar que nada se estabelece tão fácil. E Jesus sabia que a sua doutrina não se estabeleceria assim, né, tão tranquilamente. Quando a gente pega, por exemplo, um livro tipo há 2000 anos e lê tudo aquilo que os cristãos passaram ali, toda aquela perseguição, a gente entende, né, que houveram muitas lutas ali, né? Muitas lutas aconteceram, muitos foram martirizados até que se consolidasse o cristianismo de alguma forma, como a gente vê hoje. Então nada se estabelece sem luta, né? Então a gente tira isso até para a nossa vida. Tudo na nossa vida a gente precisa lutar, né, para conseguir, e inclusive a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, nosso homem novo que está aguardando por surgir, né? Essa nossa renovação íntima e moral, ela vai exigir uma luta muito grande de nós, porque a nossa natureza ainda é muito inferior, né? Então não é muito fácil a gente se transformar. Então vamos fazer uma leitura aqui à luz, né, dos esclarecimentos que a doutrina traz, né, para a gente entender.
Olha, toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única ideia que se implantasse sem lutas. Isso em qualquer tipo de filosofia, né? Então tudo tem que, para se estabelecer, existe ali uma luta, né? Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, né? O povo ali, os judeus daquela época. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era a verdade. Então, Jesus, na época dele, a sua lição que prega o amor, a igualdade e tudo mais, ela veio ali bater de frente, né, com aqueles princípios ali muito ainda vaidosos e orgulhosos dos povos daquela época, que se julgavam os melhores e os escolhidos de Deus. Então, por isso eles mataram a Jesus. Porém, suas ideias estão aí até hoje, né? E nós estamos aqui hoje tendo a alegria de estar estudando, né? Jesus vinha proclamar uma doutrina. Já li. Olha, então a Judéia, capital do mundo pagão, em face de seus inimigos mais escarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-lo, porque ela subvertia as crenças seculares, né? Então isso tudo aconteceu naquela região que era a capital do mundo pagão, né? Então pagãos eram aqueles povos ali que não conheciam, né? Que tinham ideia de vários deuses, e os judeus eram os únicos que não tinham isso, eles já tinham aquela crença de um Deus único, né? Então era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade suas antecessoras. Então, com a ideia do cristianismo, mesmo ali, né, entre os judeus, que já tinha essa ideia de um Deus único, mesmo ali foi tão fortemente combatida, né? Mas tanto a ideia era verdadeira e que ela ganhou força e foi até para o mundo pagão depois. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo, e Sócrates, né, fazia parte de um povo, né, considerado os povos pagãos, porque ele era grego, e os gregos, né, até como a gente vê, conhece, né, pela mitologia grega, eles acreditavam em vários deuses, ao contrário dos judeus que acreditavam num Deus único. Mas embora acreditassem em vários deuses, tinha a sua ideia, a base da sua ideia ali, era exatamente muito parecida com as ideias que Cristo, né, 500 anos depois, veio trazer para a gente, né? Olha, então vamos lá. Então, Sócrates, né, semeou em terreno não preparado. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo certo. Nem todos os homens de seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, né, que é o cristianismo, infelizmente não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam todas elas a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito pedra angular de seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade. Então foi aqui que, mesmo depois de estabelecido o cristianismo, os homens, né, pela dureza aí dos corações, deturparam, não compreenderam, né, porque se afastaram da caridade.
Então veja, tudo isso traz lutas. Então não foi um processo assim tranquilo. Mas tudo que é verdadeiro passa toda essa tribulação, mas não cai por terra, né? Sempre se sai fortalecido, né? Então olha só, vamos aqui, ó. Não penseis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Então, gente, né, as guerras santas é que mostram isso. Porque os homens, não me havendo compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os mesmos de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio para que se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Né? Então a gente vê que estamos passando por momentos ali realmente transformadores. Então, ao longo da história, nada, né? O cristianismo não se estabeleceu sem lutas, e nesse momento aí de transformação também, essas lutas todas, essas situações difíceis que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo o seguinte: o que é de ordem divina vai sair limpo e triunfante, né? Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente e guardar sempre a nossa fé, de que essas tribulações pelas quais a gente passa, elas fazem parte de um processo natural aí da nossa evolução, né? E que vamos sair aí, e que a verdade, né, sempre prevalecerá. E quem é a verdade? O que é a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão através de mim. Então, mesmo com todas essas situações difíceis que a gente está vivendo, que não tenhamos dúvida, né? A verdade prevalecerá. Fiquemos com Deus. Uma boa semana a todos. Boa noite. Agora nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, como de costume. Estudamos primeiro o Evangelho, depois o Livro dos Espíritos. Vamos ver a parte 3 desse livro, que fala sobre as leis morais. E estamos no primeiro capítulo, a lei divina ou natural. E agora vamos ver o item 3, o bem e o mal. Começando pela questão 629. Que definição se pode dar à moral? Resposta: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. No site significado.com.br temos em filosofia a definição de moral. Vejamos. Na filosofia, a moral é a parte que trata dos valores em si e o sentimento e ações do indivíduo, orientados por esses valores. São as decisões que o ser humano, no exercício de sua liberdade, toma sobre o que deve fazer ou não para manter o bem-estar social. Vemos nesses dois conceitos de moral que tem por base aquilo que é o bem para todos. Refiro-me ao conceito dado pelos espíritos e o conceito dado pela filosofia. Mas nada melhor do que termos as leis de Deus para considerar a moral. Deus, que é todo amor e bondade, dá a todos, sem exceção de ninguém, o direito de evoluir, pois todos têm a oportunidade da reparação quando necessário, e com isso têm a oportunidade de usufruir do amor do Criador sem sentir-se inferior ou culpado. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta.
O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então a resposta é bem objetiva. O bem é tudo o que está de acordo com as leis de Deus. Podemos citar alguns ensinamentos de Jesus através de Paulo falando do bem. No Novo Testamento, Paulo aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Temos os ensinamentos do Cristo, dos seus apóstolos, e hoje temos ainda os ensinamentos dos Espíritos. Eles esclarecem melhor as leis divinas e deixaram exemplos precisos como os que se apresentam no livro Céu e Inferno, onde na segunda parte tem depoimentos de espíritos sobre as consequências da vida após a morte, conforme souberam ou não, enquanto encarnados, escolher entre o bem e o mal. Sabendo das reencarnações, podemos ter a certeza que já tivemos desses ensinamentos em outras existências. Eram outros tempos, mas as leis de Deus são eternas. A diferença é que hoje temos mais capacidade de entendimento, os ensinos hoje são bem claros e objetivos e já evoluímos o suficiente para assumirmos as consequências de nossas escolhas. Questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem, ou não tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Eu vou ler novamente. Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então essa é a regra áurea que Jesus disse, mas já era ensinada no mundo antes da vinda dele aqui na Terra. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 41, intitulado A Regra Áurea, podemos ler. Primeiro, o texto do Evangelho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus, no capítulo 22, no versículo 39. Agora o comentário de Emmanuel. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais ao trem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiseres para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos:
A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Vemos que os ensinos cristãos já vêm de muitos séculos, pois antes de Cristo vir aqui pessoalmente, aqui outros vieram em seu nome, ensinando a regra áurea, que não nos engana quando buscamos a verdade sinceramente. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele, na lei natural, a regra desta conduta e um guia seguro? Resposta: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, sabemos quando estamos indo além do necessário, mas fazemos de conta que não sabemos. Assim nos enganamos, mas não a Deus. Deus, conhecendo seus filhos, nos mostrando os limites de cada ação, nos mostra, os limites de cada ação. Uma dessas consequências são as doenças causadas pelos nossos excessos. Questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então, muitos de nós arrumamos desculpas para continuarmos errando, mas a Deus não enganamos. De qualquer forma, se o homem erra por desconhecimento, passa pelas consequências para poder identificar a má escolha. Mas se insiste no erro, suas faltas aumentam a própria necessidade de reparação, prolongando suas reencarnações. Assim, aprenderemos a não fazer aos outros o que não queremos para nós. Muitas dificuldades seriam evitadas se dessemos atenção às nossas intuições e não descartássemos o que já sabemos que trará consequências negativas. Questão 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Resposta: essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso.
Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Cada um de nós mudamos nossas posições sociais nas diferentes existências. Às vezes mudamos até mesmo na mesma encarnação. Não tem pessoas que numa mesma encarnação mudam da riqueza para a pobreza e vice-versa? Então, não se trata de riqueza ou pobreza, mas se trata das escolhas que se faz e as que se pode fazer em determinado momento da vida. E nisto, cada um tem sua particularidade e o seu momento. Deus é perfeito em tudo o que faz. Nós não temos a menor ideia de sua sabedoria, por isso questionamos certas coisas que não trarão resultados algum. Vejamos o comentário de Kardec sobre essa questão em que se relaciona a lei da natureza, a lei natural, com as pessoas em diferentes posições sociais. Então eu vou ler o comentário de Kardec sobre essa questão. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Em outras palavras, a pergunta é: o bem e o mal são sem restrições para todos os homens? Resposta: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. A lei de Deus é igual para todos. É a lei do amor que tem como objetivo o bem de cada um e de todos. Praticando o bem ou o mal, haverá consequências. As consequências felizes são para aqueles que praticam o bem, e as infelizes são assim porque pedem resgates e modificações internas do ser, mas para que se possa conquistar o bem em si mesmo. Finalizando as nossas reflexões de hoje, peçamos ao nosso Criador auxílio para que possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades e nos fortaleça na fé e na esperança. Vibremos também por todos que sofrem porque perderam a alegria de viver e se entregam ao desânimo, ao abandono das lutas que nos levam ao progresso espiritual. Que estes possam receber todo o amparo que precisam para renovarem seus pensamentos, sentimentos e suas esperanças na vida eterna se renovem. Que com o auxílio dos Espíritos amorosos, em nome de Deus, possamos trabalhar a reforma íntima, renovando e fortalecendo a nossa coragem e determinação na prática da reforma íntima e da caridade. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Que seja sempre feita a Tua vontade e jamais a nossa. Que assim seja.